Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vai rolar a análise do documentário lançado pela Amazon Prime de Simeone. Simeone viver partido a partido se divide em 6 episódios. Depois da vinheta vai ter uma crítica bem detalhada sobre um pouco da vida do nosso Joe. Se contagiaba. Tiene muchos cojones y me gusta personas así. ¡Vamos, vamos, arriba! Cambió la historia, ¿no? Hagas lo que hagas, ámalo, es esto. Estos somos nosotros. Estamos en momento de resistencia, flaco. El Cholo, Simeone. Então, para quem é colchoneiro, a série vai ter um gostinho a mais de pertencimento meu, porque ela vai além, é claro, do período em que o Diego Simeone está comandando o Atlético, mas mostra também a infância do jogador, os primeiros passos no mundo da bola. Vale lembrar que o Simeone foi atleta, né? E antes de começar a vida de treinador, então ela mostra a vida do Simeone jogador e do Simeone técnico, né? Só que como grande parte da carreira técnica dele está se passando no Atlético, então acho que nós, colchoneiros, vamos se identificar mais, né? Vamos fazer aqui uma análise minuciosa, trazendo os detalhes dos 6 episódios que compõem a série. Então, o primeiro episódio se chama A Minha Vida, né? É a minha vida, em que é mostrada a infância do Simeone em Buenos Aires, né? Alguns dos primeiros clubes que ele jogou como jogador. O primeiro deles foi o Vélez, né? O Vélez Sarsfield. Antes, é claro, teve um clube na infância, clube de bairro, né? Ele que é filho do Carlos Simeone, que faleceu recentemente, né? Como nós, colchoneiros, sabemos. Ao se destacar no Vélez, ele consegue a sua primeira transferência internacional, que é para o Pisa, da Itália, né? Isso com apenas 20 anos de idade. Tem até os documentários do pai apreensivos, né? Sobre a mudança tão cedo, né? Tão cedo de um jovem para... Vale lembrar que no Sevilha ele teve a companhia do nosso Dom Diego Armando Maradona, né? Ali já não tão mais um porte atlético, né? Depois de se destacar no Napoli, né? Vale lembrar também que é mostrada a repercussão para o Simeone da morte do Maradona, né? Anos depois. Eles tiveram uma relação assim, de pai e filho, até pela diferença de idade. Simeone era muito jovem quando esteve no Sevilha, né? E o Maradona já tinha uma certa idade, né? E daí então do Sevilha ele faz um pulo para Madrid para começar a sua história no Atlético, né? É mostrada uma relação perturbada com o então presidente, tanto quanto folclórico. Nosso colchoneiro alguns conhecem, que é o Rio Marim, né? Ali lembra um pouco esses dirigentes folclóricos ali dos anos 90 aqui no Brasil, como por exemplo o ex-presidente do Vasco, né? E aí essa história é mostrada nesse episódio que se chama Pequenos Detalhes. No terceiro episódio, denominado Com Tudo Pela Frente, o Cholo deixa o Atlético depois da vitoriosa campanha, né? Ele que nos deu o que nos é considerado o único doblete até hoje. O conceito de doblete na Espanha, quando você conquista a La Liga e a Copa del Rey, né? E o Atlético conseguiu isso na temporada 95-96. Não foi exatamente após o Simeone chegar, né? Mas passado esse momento de euforia, a volta da disputa da Liga dos Campeões, o Cholo deixa o Atlético e começa uma nova jornada na sua carreira de jogador. Ele volta para a Itália, mas dessa vez para jogar na Internazionale, a Inter do Ronaldo, a Inter do Zanetti, aquele grande time ali do final dos anos 90, né? Um dos jogos lembrados é a final da Copa da UEFA de 98, em que o Simeone teve uma grande atuação, deu passe para gol de Ronaldo. Naquela ocasião a Inter derrotou a Lazio por 3-0 na decisão da Copa da UEFA de 98. Em termos de seleções, o Simeone começa a sua trajetória também. Um jogo bastante lembrado é o jogo contra a Inglaterra, do David Beckham, pela Copa de 98, com a expulsão, né, do craque inglês. Vale lembrar que na época ele ainda estava no United, né, era um jovem jogador. O Beckham foi expulso, né, no jogo de Copa do Mundo, após revidar uma agressão do Simeone. O Simeone bateu, o juiz não viu.
Two Serie A sides meet in the final. It's Inter against Lazio. No quarto episódio, pessoal, denominado Acreditar, depois de uma bastante vitoriosa passagem pela Inter, ele se aventura pela Lazio, né? Ele troca Milão por Roma, a capital italiana. Com ele passa com o Simeone, vem outros grandes atletas para o clube da capital, que é Verón, Batistuta e outros, né? A Lazio, até então, só havia conquistado uma vez o título da Série A, o Calcio italiano, né? Com o Simeone, Verón e os outros, isso muda na temporada 99-2000. E aí tem toda a tensão do último jogo em que a Lazio precisava vencer, a Juventus rival precisava perder, aconteceu, e os laziali foram pela segunda vez, graças a Cholo, Verón e outros campeões italianos, né? O retorno apagado do Simeone ao Atleti é mostrado, em que ele já com idade avançada, né, não consegue muitas oportunidades, por vezes é até deixado fora do banco, né? E aí, depois dessa, basicamente, encerrar sua passagem como jogador pelo Atleti, ele vai ter a sua primeira experiência como treinador no Racing. Ele encerra sua carreira de jogador em definitivo no Racing, clube de Buenos Aires, né? E lá começa a dar seus primeiros passos como treinador. No quinto episódio, denominado Mesa Pequena, é um episódio focado na relação com os 3 primeiros filhos do Simeone. O Simeone é pai de 5 filhos, 3 com uma mulher e os outros 2 meninas, aliás, muito bonitinhas, com a atual esposa dele, né? É um episódio focado na relação que o Simeone teve com eles, que foi as partidas, porque muitas vezes pela carreira, né, ele teve que deixar os meninos de lado, né? Ele fez muito sucesso, como eu disse, na Itália, né? No Atleti, na primeira passagem dele como jogador. E aí é mostrado também alguns dos fracassos recentes dele como treinador no Atleti, né? As finais de Champions perdidas para o Real Madrid, os títulos no Estudiantes, né, como treinador, e no River, aliás, 2 vezes campeão argentino, uma vez pelo Estudiantes e outra pelo River, e as vitórias, né, e títulos sobre o Madrid e o Barcelona como treinador. Vitórias mais antigas dele como no Estudiantes e no River, né, os primeiros títulos que o credenciaram a ser esse grande treinador visado, né, hoje em dia, então no futebol argentino, e depois no Atleti. Muito bem editado, esse episódio para mim é um dos melhores, Mesa Pequena. Quinto episódio. Chegamos ao 6º e último episódio, é um doc curto, em que você pode assistir de uma sequência só. É muito interessante, se você é dessas que gostam de maratonar, então eu recomendo fazer isso. Eu não fiz, assistir alguns episódios uma semana sim, outra não, então acabei demorando até demais para finalizar. O 6º e último episódio, denominado Jogo a Jogo, é um episódio final mostrando as expectativas para a última rodada da La Liga na temporada passada, temporada 2021, e a festa, claro, depois de expectativa, aflição, a torcida do Atleti viajando até Valladolid para o jogo da última, acompanhando do lado de fora, né? Vale lembrar que não tinha público devido à Covid, ainda está em situação bem calamitosa na Espanha, né? Houve festa após muita aflição, depoimentos no final mostrando, né, o que diversos atletas, não só uma vez comandados por ele, mas rivais também, né, como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, treinadores como Mourinho, Guardiola, qual é a visão que eles têm sobre o Simeone. Particularmente eu achei muito interessante a visão que o Cristiano Ronaldo tem sobre ele, né? Vale lembrar que o Cristiano Ronaldo é um carrasco do Atleti, e ele diz que o Simeone é um apaixonado pelo futebol. Então, eu achei isso bem legal. E não só ele, né? Outro ex-madridista que dá o seu depoimento também ao Sérgio Ramos, né? Falando que não elogia tão abertamente assim, mas respeita, porque Moría dentro de la cancha, contagiaba. Tiene muchos cojones y me gusta personas así. ¡Vamos, vamos, arriba! Cambió la historia, ¿no? Hagas lo que hagas, ámalo, es esto. Estos somos nosotros. Estamos en momento de resistencia, flaco.